Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao Ansiolítico da Fé. Meu nome é Letícia Pupa e estamos aqui mais um dia na presença do Senhor com coração grato, porque Ele nos concedeu mais um dia inteiro com livramentos, vitórias, e agora você está aí tirando um tempo para poder ouvir a palavra do Senhor e também para falar com Ele. É um prazer ter você aqui. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. A gente está aqui de segunda a sábado, a partir das 10h30 da noite, orando por você, entregando uma palavra de Deus ao seu coração. De manhã também, a partir das 6h30, nós temos o Manhã Eficaz, que é uma mensagem também, mas no formato de série. E essa semana nós estamos falando sobre antes do milagre acontecer, o que devemos fazer. Uma série muito interessante e eu creio que Deus também vai falar ao seu coração. Que Deus te abençoe. Eu quero deixar aqui uma palavra para você que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse falar com vocês nesta noite, que se encontra aqui no livro de Jonas. Jonas capítulo 1, a partir do versículo 14. Eu creio que Deus Ele deu uma palavra para o seu coração nesta noite. Se você quiser acompanhar aí com a Bíblia, ou através de aplicativo do celular, ou se você quiser só ficar ouvindo, que Deus te abençoe da mesma forma. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra aqui em Jonas 1, a partir do versículo 14, que diz assim: Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe que tragasse a Jonas. E esse esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas de um peixe. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui conta a história do profeta Jonas. A palavra de Deus vai dizer que tinha uma cidade que se chamava Nínive, e aquela cidade estava cometendo grandes pecados a ponto de ter chegado até a presença do Senhor. Aquilo estava tão absurdo que chegou a incomodar o Senhor. E Deus tinha escolhido a Jonas para que ele fosse pregar para esse povo. Deus ele queria dar uma chance de arrependimento para Nínive. Queria enviar o servo dele, Jonas, para pregar para aquela cidade, para aquele povo se converter dos seus maus caminhos e poder ter mais uma chance de viver agora na presença do Senhor. Porém, Jonas, ele não gostou, Ele não aceitou esse chamado de Deus para que ele fosse pregar para essas pessoas que estavam em situação de pecado terrível. Era para ele ir para Nínive, e ele pegou a passagem dele e foi para Tarsus. E ali no meio do caminho, Jonas talvez pensou, eu vou por aqui, Deus não está me vendo mesmo, ou senão, Deus não vai se importar com isso, eu vou para Tarsus e está tudo certo. Só que no meio do caminho, começou uma grande tempestade. Aqueles homens que estavam ali no barco começaram a entrar em desespero, colocaram ali as suas cargas para fora do barco, para que o barco não viesse afundar. E eles foram ter com Jonas, no porão daquele barco, e fala que aqueles homens falaram: Ô dorminhoco, o que você está fazendo aí? Clama ao seu Deus para ver se ele pode fazer alguma coisa por nós. Porém, Jonas sabia que toda aquela turbulência, que toda aquela tempestade era por conta da sua desobediência.
Jonas era para ir para Nínive, pregar a palavra do Senhor, e ele foi para Tarso, fazer a vontade dele, o querer dele. O que a gente aprende desde já com essa palavra? Você já percebeu que todas as vezes que você age conforme o seu querer, age conforme a sua vontade, age conforme o seu achismo, você já percebeu que as coisas começam a dar tudo errado? Deus fala para você, olha, vai por esse caminho aqui. Aí você fala, não, Senhor, eu vou por esse, porque esse para mim eu vejo que é melhor. Quando nós estamos fora da vontade do Senhor, nós pegamos luta com as nossas próprias mãos. Porque existe a luta que o Senhor permite na nossa vida. O Senhor permitiu, por exemplo, tudo aquilo acontecer com Jó. Jó perder suas riquezas, perder sua família inteira quase. Jó perder tudo aquilo que ele tinha. Mas ali foi permissão, Satanás pediu permissão para tocar na vida de Jó. Não é porque Jó estava fazendo algo de errado, indo contra a vontade do Senhor. Não, aquilo é uma aprovação. Mas quando nós olhamos aqui para Jonas, nós vemos o fruto de uma desobediência. E por que essa desobediência de Jonas? Porque ele estava se acovardando de fazer a vontade do Senhor. E diz a palavra do Senhor que no meio daquela tempestade, no meio daquele caos, Jonas reconheceu que a culpa era dele. Ele sabia que aquele vento contrário, aquela tempestade, era por conta de ele não ter obedecido à direção do Senhor. Você acha mesmo que você tomando atitudes erradas, você indo contrário daquilo que Deus falou para você, seja por medo, seja por orgulho, seja por qualquer outro tipo de coisa, você acha mesmo que esse caminho seu vai dar certo? Você vai chegar com êxito do outro lado? Deus vai te abençoar? Mesmo você estando fora daquilo que Ele pediu para você fazer? É claro que não. Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai estar com você quando você estiver no centro da vontade dEle. Mas você pode dizer, Senhor, mas o que o Senhor me pediu é difícil, eu não consigo fazer. Nada que o Senhor nos pediu para fazer, nada que o Senhor nos pediu para fazer é difícil demais. Se Ele pediu para que você fizesse, é porque Ele te deu graça e capacidade para fazer. O que você tem que fazer é dar o primeiro passo e deixar que Deus trabalhe na sua vida. Quando Deus, eu sempre falo isso, Deus, Ele é um Deus responsável. Deus, Ele não vai te colocar em um lugar sem dar graça, sem dar apoio, sem dar o que você precisa. Deus pode ser o pior lugar do mundo. Mas se Deus estiver com você, aquele lugar se torna fértil, aquele lugar se torna frutífero, aquele lugar se torna um lugar abençoado. Por quê? Porque Deus está com você. Não importa aonde você esteja, mas se é o lugar que Deus mandou você ir, então vai. Por que eu digo isso? Nínive era um lugar de pecado. Era um lugar podre, era um lugar que... misericórdia. Mas o Senhor tinha mandado Jonas ir. E quando Ele manda nós ir, Ele se responsabiliza. O que Deus está querendo falar conosco nesta noite? Muitas coisas na sua vida, muitas coisas que você passa, muitas coisas que você enfrenta, muitas coisas que você sente, é fruto da sua desobediência. Deus, Ele tem uma vida abundante para você, mas quando você estiver debaixo da direção dEle. E diz a palavra do Senhor que aqueles homens, Ele falou para aqueles homens, olha, me lança no mar e essa tempestade vai passar. O culpado sou eu. E aqueles homens têm medo em fazer isso com Jonas, porque eles viram que Jonas, apesar de estar fora da direção do Senhor, ele era um homem de Deus.
Eles pegaram ali, ergueram Jonas e lançaram no mar. E diz a palavra do Senhor que naquele momento aquela tempestade se cessou. Agora me diz, a tempestade era por causa da desobediência de Jonas ou não? Era por causa da desobediência dele. Era por ele não ter confiado em Deus a ponto de apenas ir lá e obedecer à vontade dele. Porque Jonas achava que talvez aquele povo não merecia o perdão de Deus, ou que ele ia chegar lá e ia ser morto por aqueles homens. Mas se Deus tinha mandado ele ir, Deus era com ele. E o que aconteceu? Diz a palavra do Senhor que o Senhor enviou um grande peixe. Alguns até deduzem, que era uma baleia, mas a Bíblia não fala baleia, a Bíblia fala um grande peixe. E aquele peixe pegou ali Jonas, e engoliu Jonas. E ele ficou 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Alguns falam no ventre do inferno. Porque você imagina aí, parece loucura, às vezes a nossa mente nem consegue imaginar. Mas imagine você dentro de um animal durante 3 dias e 3 noites. Agora me diz, era necessário? Imagine o mau cheiro, imagine a textura daquilo ali, que coisa agoniante, apavorante. Agora me diz, precisava Jonas passar por isso? Olha para a sua vida. Se você estiver sendo realmente provado, porque a gente sabe. A gente não pode dar o braço a torcer, mas a gente sabe quando a gente está sendo provado por Deus e quando a gente pega a luta com as nossas próprias mãos. Olha aí para a sua vida. É uma provação de Deus? Amém. Deus, ele prova mesmo os corações. Mas é algo que é fruto da sua desobediência por você não estar debaixo da direção de Deus? Analisa aí. Porque se for algo que você está passando porque Deus está te apertando, porque infelizmente hoje em dia, nós vivemos um evangelho de facilidade. Eu não estou dizendo que Deus só manda pancada, só manda palavra de confronto, não. Deus, ele tem para cada dia uma palavra para nós. Às vezes é de consolo, às vezes é de bênção, às vezes é de correção, às vezes é de reflexão. Agora, imagine aí com você, se é isso que você está passando, se é realmente uma provação ou fruto da desobediência. Porque se for o fruto da desobediência, eu te aconselho uma coisa, volta para a direção de Deus. Porque você não vai conseguir nada fora da direção do Senhor. É duro falar, mas é a realidade. Não adianta eu estar aqui falando para você, olha, porque hoje nós vivemos um evangelho, é que nem eu falei, não é que Deus todo dia vai te corrigir, falar sério com você, vai te trazer reflexão, não é isso. Mas hoje, quando a gente abre a internet, a maioria das pregações que a gente vê é assim, não tem arrependimento, olha, se você errou, o importante é que Deus te conhece, Deus te aceita. Esse não é o verdadeiro evangelho, não. O verdadeiro evangelho é aquele que te confronta, aquele que toca na sua ferida, mas sabe para quê? É para curar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus está falando com alguém que está ouvindo esse vídeo. Deus está falando com alguém. Volta para minha direção. Enquanto você estiver fora da minha direção, eu não posso trabalhar na sua vida. Você só vai colher os frutos da desobediência. Mas se você voltar para a minha direção, eu tenho bênção sobre a sua vida. Deus, ele tem bênção sobre a sua vida, mas volte para a direção dele. Não adianta você tentar se iludir com coisas desse mundo, com palavras falsas, que diz que o importante é que Deus te conhece. Deus sabe do meu coração, Deus quer a sua obediência. A fé sem obras, ela é morta. Não caia nessa desse evangelho de facilidade. Ai, Deus me conhece, sabe das minhas fraquezas, isso e aquilo. Deus, ele te conhece. Ele sabe das suas fraquezas, mas ele te quer de posição. Ele quer você como um soldado na presença dele.
Deus, ele está hoje aqui te sacudindo porque ele quer ver você numa vida boa, abundante. Enquanto você não se voltar para ele, não vai ser possível você ter. Você quer um exemplo? Eu posso te dar um exemplo claro disso. Deus, ele colocou esse canal no meu coração há 3 anos atrás, 2023. E você pode até olhar aqui, que eu não estou contando mentira, eu não preciso contar mentira para você. Pode olhar aqui nos vídeos mais antigos. Tá lá, 2023. Comecei esse canal, Deus colocou no meu coração. Só que aí eu postei 4, 5 vídeos, se eu não me engano, e eu parei. Só que de 2023 para cá, isso não sai do meu coração. Deus sempre estava falando comigo. Faça a minha vontade, vai lá. Eu sonhava, eu já tinha sonhos com esse canal. O Senhor me mostrava. Porque Deus, ele tem um propósito comigo aqui. E eu fui procrastinando. Isso gerou tanto sentimento dentro de mim que eu não desejava. Às vezes eu sentia uma angústia tão grande dentro de mim. Aquela ansiedade absurda. Era Deus me apertando para mim ir para o propósito dele. Só que aí às vezes eu falava, não, às vezes isso é... Todo mundo hoje em dia tá assim. Até que um dia Deus usou uma médica. Eu fui no médico. Tinha uma consulta para passar. E Deus, ele usou uma médica para falar comigo. E eu comentei com ela, falei que a gente tava falando das coisas de Deus. E eu falei que eu tinha um canal, que eu sentia no meu coração que era para mim voltar. E a gente conversando ali, e ela conversando comigo, mas eu via que o pensamento dela estava um pouco distante assim, e daqui a pouco ela voltava para o assunto, e no final ela falou assim, ó, deixa eu te falar uma coisa, porque se eu não falar, isso não está saindo de dentro de mim. Deus quer usar você para falar com muita gente precisa ouvir o que Deus tem colocado no seu coração. E enquanto você não fazer a vontade do Senhor, todo esse sentimento negativo que você tem não vai passar, porque é Deus te apertando. Eu estou falando da minha própria vida. Eu não estou aqui para julgar você, para dizer, olha, vai para os caminhos do Senhor, pecador, falho, senão você vai para o inferno. Quem sou eu? Quando eu aponto o dedo para alguém, tem 3 apontados para mim. Por isso que eu estou contando para você a minha história. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos errantes, nós somos medrosos. Mas nós temos que passar por cima de tudo isso e fazer aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E você sabe o que Deus colocou no seu coração. E talvez você pode falar, mas irmã, eu estou perdida, eu não sei o que eu faço. Então vai para o joelho. Pede a Deus, porque Ele vai usar alguém para falar com você. O que é para você fazer. Ou Ele vai vir através de visão. Vai falar com você. Ou você vai abrir a palavra, Deus vai falar com você. Não faça que nem Jonas. Não atrai para a sua vida coisas desnecessárias, negativas. Faça a vontade de Deus e viva o melhor de Deus. E olha para você ver. Aqui não fala exatamente, a causa exata de por que Jonas não quis ir. Eu acredito que foi por medo. Como era uma cidade que ninguém temia a Deus, ele podia chegar lá, começar a falar de Deus e iam matar ele. Ou porque ele achava que aquele povo talvez não merecia, porque você vai ver ali no final do livro de Jonas que ele fica meio chateado por Deus ter perdoado aquele povo. Então, o que aconteceu? Quando ele ficou dentro ali daquele grande peixe, ali foi um momento de reflexão para Jonas, mas ele não precisava estar ali. Mas Deus usa até os nossos erros para nos ensinar. E ali ele foi quando aquele peixe levou Jonas até Nínive. E posso dizer que ele colocou ali Jonas para fora em Nínive. E ele ali pregou a palavra do Senhor. E o que aconteceu? O povo se arrependeu. Você está vendo que a gente faz uma tempestade em um copo d'água? Às vezes a gente fala, Senhor, não, Senhor, não, eu não, pelo amor de Deus, Senhor, e se falar isso, e se disserem isso, e se eu errar, e se fulano não aceitar, e se esse negócio não der certo. Calma. Se Deus mandou você ir, se Deus mandou você fazer, então
faça, porque Ele é um Deus responsável e Ele jamais vai deixar você na mão. Se Ele mandou você ir, você pode ter certeza que Ele está com você nessa caminhada, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje. E eu tenho certeza que Deus falou muito forte com alguém aqui. Porque quando eu vejo muitas das vezes, meu canal ele é um canal pequeno ainda, e quando eu vejo que ele chega a muitas vidas, eu vejo que Deus ele direciona, sabe? Ele direciona para as pessoas certas ouvir a palavra do Senhor. Então, se esse vídeo apareceu para você, você clicou aqui, veio aqui por acaso, é porque Deus, Ele tinha essa palavra para você. Ei, volta para o caminho que o Senhor te ordenou. E você vai ver que a partir daí, grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Não poderia terminar esse vídeo sem orar por você, sem orar pela sua família, sem pedir para que o Senhor venha te dar graça, porque não é fácil. Em nenhum momento estou dizendo aqui que é fácil. Às vezes fazer a vontade de Deus é doído. Olha lá a vida de Jeremias. Olha a vida dos profetas, que eles passaram por amor de Cristo. Esse é o Evangelho. Não é só tristeza, coisa pesada, não é só luta, não. Tem os momentos também de bênção, de refrigério, claro que tem. Nós vivemos num tempo da graça, mas é preciso nós enfrentarmos os desafios dessa vida. Amém? Quero orar por você. Glorioso Deus e eterno Pai. Senhor, muito obrigada pela sua palavra. Muito obrigada, Senhor, pelo que o Senhor falou com essa pessoa, pelo que o Senhor tocou no coração dela. Deus, talvez essa pessoa esteja fora da tua direção, ou esteja perdido, sem saber para que caminho seguir. Através dessa palavra, Senhor, que o Senhor possa tomar a direção da vida dessa pessoa. Deus, dê graça, dê força a ela, para ela voltar para os seus caminhos, para ela fazer a sua vontade. Deus, não há alegria, não há vida abundante, não há, Senhor, uma estrada abençoada fora da sua direção, fora da sua presença. Precisamos, Senhor, estar rendidos a Ti. Precisamos, Senhor, estar fazendo a Tua vontade, para que o Senhor possa trabalhar em nossa vida. Não adianta, Senhor, nós queremos a Tua bênção se nós estamos incoerentes com a Sua palavra. Deus, eu creio que através dessa palavra o Senhor vai levantar a vida dessa pessoa e ela vai voltar para a direção, Senhor. Talvez o inimigo tenha colocado preocupações na mente dela, colocado, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e se fulano falar isso, e se não der certo. Senhor, arranca toda dúvida, todo e se, isso que muitas vezes tem corroído essa pessoa, Pai, e tem feito ela procrastinar no seu propósito, por causa do medo. E se não me aceitarem? E se eu não souber falar? Ah, Deus, quando o Senhor chama, o Senhor capacita. O Espírito Santo trabalha sobre a vida dessa pessoa. Trabalha, Senhor, renova as forças. Faça ela crer que o Senhor é um Deus que guarda, é um Deus que protege, é um Deus fiel. Faça ela crer, Senhor, que ela precisa do Senhor para ter uma vida feliz, para ter uma vida abundante. Senhor, essa pessoa pode até pensar, mas eu conheço tantas pessoas que não servem a Deus e que são felizes. Isso é o que elas demonstram. Mas ninguém sabe quando essa pessoa deita a cabeça no travesseiro, como que é a vida dela, se as lágrimas descem. E nós também, Senhor, como cristão, temos nossos momentos também de lágrima, de lamento, mas nós passamos pelo problema. Nós não ficamos no problema. E nós temos o Consolador Espírito Santo, que faz a total diferença na nossa vida. Deus, abençoa, Senhor, a vida dessa pessoa, porque às vezes ela está cansada de tomar atitude errada. Às vezes ela olha para a vida dela e ela não gosta do que ela vê. Mas dê graça a ela, Senhor. Dê força para que ela venha a partir de hoje tomar atitudes certas. Fazer aquilo que o Senhor propôs a ela. Ter confiança que o Senhor cuida, que o Senhor zela.
que o Senhor prepara. Deus, que essa oração venha entrar nos lares e que se essa pessoa estiver me ouvindo agora durante a noite, que ela venha ter uma noite de sono tranquila na tua presença. Senhor, que ela venha se sentir refrigerada pela tua palavra. Se essa pessoa está, Senhor, me ouvindo durante o dia, que o Senhor possa abençoar o dia dessa pessoa. Que o Senhor possa continuar dando direção a ela, Pai. E que ela venha ouvir a tua voz. Que ela venha obedecer a tua direção, Deus. Pai, eu quero orar também pelas pessoas que estão enfermas. Deus, quantas pessoas, Pai, estão precisando de um remédio caríssimo e não tem dinheiro para comprar. Quantas pessoas que estão dependentes, Senhor, de um tratamento, estão em filas imensas, Pai. Deus, entra com providência, toca no coração de quem tem, para abençoar essas pessoas que precisam, Senhor, de um socorro. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, visita as pessoas também que estão com problemas psicológicos. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, traga paz, a paz que excede todo entendimento, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, obrigada pela sua fidelidade, porque quando o Senhor fala conosco de uma forma reflexiva ou de uma forma de correção, isso significa amor do Senhor. É porque o Senhor nos ama. Deus, aquele que é pai, aquele que é mãe sabe que quando o seu filho faz algo de errado, ele chama atenção, porque não quer ver o filho sofrer, não quer ver o filho errando, e assim é o Senhor com nós. O Senhor quer ver nós te obedecendo, para que nós venhamos desfrutar o melhor na tua presença, Pai. Deus, talvez essa pessoa está passando por lutas desnecessárias, por medo de seguir a tua direção, mas eu creio que através dessa palavra, o Senhor levantou a vida dessa pessoa, e ela vai ter força, Pai, e o Senhor vai dar coragem a ela. Assim como o Senhor falou ali para Josué, o Senhor também fala para essa pessoa, seja forte e corajoso, porque o Senhor é conosco. O Senhor é um Deus fiel. Quando o Senhor pede para nós fazermos algo, o Senhor já deu tudo aquilo que nós precisamos. Basta a gente dar o primeiro passo e fazer aquilo que o Senhor nos ordenou. Deus, continua com essa pessoa, aonde ela esteja, dentro do carro, no serviço, dentro de casa, a caminho de casa. Que o Senhor possa, meu Pai, estar com ela todos os dias. Em nome de Jesus, fica aqui no meu lar também, Pai. A tua presença no meu lar é indispensável, Senhor. Continua abençoando a minha vida, a minha casa e os meus, Pai. Em nome de Jesus. É o que pedimos a Ti em oração, crendo, absolutamente crendo, que tudo que pedimos já recebemos das Tuas mãos, segundo a Tua vontade e tempo, Senhor. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. É o desejo do fundo do meu coração que o Senhor abençoe a sua vida grandemente e que você venha viver momentos incríveis na presença do Senhor. E que você possa dizer, como Jó falou, agora os meus olhos podem te ver. Se esforce para conhecer o Senhor de perto e eu tenho certeza que você não vai se arrepender, amém? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Como eu sempre falo aqui, é um prazer ter você aqui comigo, para nós juntarmos a nossa força em oração, para nós trocarmos experiência também, para nós vivermos as nossas vitórias, porque a sua vitória é a minha vitória. Quando eu vejo um irmão do lado recebendo uma vitória, por mais que eu ainda não recebi a minha, mas eu me alegro, porque nós somos um só corpo. Amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.